Agora, eu imagino que, pelo seu conhecimento na literatura espírita, você já tenha tido contato com o que os livros ali de Chico Xavier, do Emmanuel, eles fazem citações sobre a pineal, né? Na ótica, espírita, espiritualista. Tem uma. Eu passei por uma experiência curiosa nesse tempo que eu atendia um paciente com epilepsia e socorri ele em algumas convulsões que ele teve em emergência. E nessa época ele manifestou uma entidade espiritual que eu achei, através de uma pesquisa que eu fiz, que era uma manifestação do André Luiz. Por quê? Porque ele conversava comigo, porque durante 6 anos eu acompanhei a mediunidade desse rapaz, e ele fazia colocações, a entidade que manifestava nele, que era alusiva às pesquisas, ao capítulo sobre epífise, que tem no livro Missionários da Luz, do Chico. E aí eu comecei a desconfiar que era o André Luiz que eu estava conversando. Por quê? Porque ele dialogava comigo como se fosse uma extensão daquele capítulo. Eu falei, nossa. E aí foi que eu me aprofundei na literatura do Chico, nesse assunto. Ele tem no livro Missionários da Luz o capítulo Epífise, mas há muitas outras colocações na obra psicográfica do André Luiz, que é uma obra médica, muito interessante. E aí foi que eu comecei o que acontece? Eu comecei a estudar, dentro das estruturas que eu identifiquei nas micrografias de pineal, como é que seria o processo de ligação magnética que poderia fazer com que houvesse as conexões mediúnicas. Foi aí que eu identifiquei os cristais de apatita, porque até então pensava-se que a pineal calcificava e perdia função. Inclusive, eu fiz uma conferência na Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Foi uma conferência importante, porque havia uma percepção de que a calcificação da pineal ocorria por conta do flúor. Sim, sim. E acontece que nas análises, na microanálise dos cristais, não há flúor. Ou seja, isso é um mito. Vamos dizer assim, era uma presunção que não corresponde. Você não encontra o flúor nos cristais. E esses cristais, então, eles são formações funcionais. Seria como, por exemplo, a sua boca calcifica, porque os dentes são carbonatos de cálcio e apatita. Mas não quer dizer que é uma calcificação como se fosse uma perda de função. É uma calcificação funcional. E no caso, esses cristais na pineal, eles têm uma propriedade eletromagnética que pode estar ligado à sensibilidade de campo. Então, os animais, por exemplo, eles migram pelo eixo magnético da Terra, orientados pela pineal. Um pássaro, os animais. E nós perdemos essa relação com a estrutura geofísica, mas a gente começou a utilizar o campo magnético da empatia, da percepção do outro. E a pineal acaba exercendo esse papel porque ela é capaz de traduzir o campo magnético para a neuroquímica por conta desses cristais, segundo minha hipótese de trabalho. E que, inclusive, tem algumas pessoas que têm mais esses cristais e outras menos, não é? Conforme... Então, essa questão é o seguinte, o fato de ter mais ou ter menos, eu vejo isso pela tomografia cerebral. Eu analiso pela tomografia, porque eu estudei nos cadáveres para ver a parte anatômica, mas atualmente eu estudo nos meus pacientes através da tomografia simples, que já dá para ver, e do mapeamento cerebral por eletroencefalografia. Porque muitos casos de psicoses, de depressões, diversos tipos, padrões, até problemas clínicos, que não obedecem àquele fluxo, vamos dizer assim, inteligível pela medicina. A medicina não está entendendo o que está acontecendo com aquele caso. Então, muitas vezes é porque existe essa sensibilidade. Então, é importante você detectar. É como um radinho que está chiando. Um está chiando porque está quebrado, o outro porque tem uma antena muito sensível. Chia do mesmo jeito, dá o mesmo sintoma, entendeu? Sim. Só que você tem que fazer uma diferença. Aquela depressão, aquela ansiedade, aquela psicose, aquela psicossomática, que ela está diferente e não se acerta. Pode ser que tenha um componente ligado aos estados de transe, né, que a medicina já reconhece no Código Internacional de Doenças, o F44.3, representa um diagnóstico ligado a esses estados de transe. É uma sensibilidade que a pessoa tem.